A graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma escola bíblica discipuladora da Primeira Igreja Batista em Cajubi. E vocês é o nosso convidado nessa noite de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Nós estamos estudando as cartas de Paulo. E nesse estudo, hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Efésios, onde fala sobre a paixão de um missionário. Mas antes de nós começarmos o estudo, falar propriamente do estudo, eu queria convidar a vocês para nós estarmos orando, agradecendo a Deus. Oremos. Grandioso Deus, Pai querido, Pai amoroso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Neste momento, nós te pedimos a tua sabedoria, o teu entendimento, Senhor, sobre a vida de cada um que está nos ouvindo, Pai, para aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor. Deus, usa a minha vida para transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Assim eu oro, já agradecido, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Como eu falei, nós estamos estudando as cartas de Paulo, né? E uma das cartas que ele escreveu foi para a igreja de Éfeso, né? E então nós estamos estudando o capítulo 3, né? Praticamente hoje nós vamos falar do capítulo 3 de Efésios, né? Mas antes de nós estudar, eu quero fazer a leitura do texto, né? Do capítulo 3 de Efésios, que diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dada ao conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo, ao qual, em outras gerações, não foi dada o conhecer aos filhos dos homens. Agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O ministério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, e coparticipante da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim, concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos a qual é a dispensão do ministério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos participantes e das potestades nas regiões celestiais, segundo o seu eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé. Nele, portanto, eu peço que não desanimemos por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honrar para vocês. Por essa razão, eu ponho-me de joelho diante do Pai, de que toda a família, no céu e na terra, recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que seja
fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta é a palavra de Deus que está no capítulo 3 de Efésios, na qual nós vamos estar estudando essa noite. O texto de hoje, o estudo de hoje fala sobre a paixão de um missionário, né? E Paulo foi um dos maiores missionários escritos na palavra de Deus, que consta na palavra de Deus. O mundo em que vivemos carece de transformações a partir do evangelho no coração do homem. O mundo que nós vivemos experimentará a transformação quando a igreja, de uma forma vibrante e criativa, realizar a obra missionária. Quem vai realizar a obra missionária somos nós, eu e você. Nós vamos realizar a obra missionária do Senhor. E o estudo de hoje vai dar dois objetivos que nós precisamos ter e compreender. Primeiro objetivo é saber, compreender que Deus quer missões dentro do nosso coração. Fazer é descrever as atitudes que fez de Paulo um apaixonado pela obra missionária. Por isso que nós vamos entender nesse estudo de hoje que eu e você, precisamos compreender que Deus quer que eu e você fazemos missões. A obra missionária está dentro do nosso coração. Nós fomos chamados para levar o evangelho, para anunciar o evangelho. E Paulo descreve essas atitudes de ser uma pessoa apaixonada. Ele vivia pela obra missionária, né? E o texto áureo de hoje, o texto principal que nós vamos estudar hoje, está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: fui feito ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. Interessante que quem constituiu Paulo como um ministro do evangelho foi Deus. O próprio poder de Deus foi colocado no coração dele. E por isso que esse é o texto áureo de hoje que nós estamos estudando e aprendendo, né? Sobre a obra missionária. E hoje nós vamos falar algumas coisas interessantes, aprender algumas coisas interessantes. Se eu e você fosse fazer uma entrevista com o apóstolo Paulo, o que você ia perguntar? Quais seriam as suas perguntas? E quais seriam as respostas? Então, vamos ver aqui na entrevista com o apóstolo Paulo, né? Que diz assim: no registro da sua carta, no início do capítulo 3, versículo 3 e 4,
que o versículo 3 e 4 diz assim, do texto: pois, segundo uma revelação, me foi dada ao conhecer o ministério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo Jesus. Você deixa, né? Observamos que você deixa claro que a sua vida, o seu empenho, a sua obediência foram em função de sua inconfundível experiência ao compreender a revelação do Senhor que chama para a salvação, para a obra missionária. Então, nós podemos entender que quando Paulo foi chamado para a obra missionária, foi separado para a obra missionária, nós podemos entender isso e compreender como esta experiência, né, se explica aos crentes de hoje. É Deus que coloca essa paixão no nosso coração. Hoje, a revelação já existe e precisa ser entendida com sabedoria, conhecimento, coerência. Não pode faltar por parte daquele que quer exercer a obra do Senhor fundamentos sólidos de entendimento da revelação que nos foi dada, que é a palavra do Senhor. Olha que interessante aqui. Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Para esse dia de hoje, a revelação já existe. E precisamos entender com sabedoria, com entendimento, com amor, compreensão. É Deus que vai colocar no meu coração e no seu coração o ardor pela obra missionária. Nós vivemos, o Evangelho chegou até nós, até a mim e até você. E precisa chegar até outras pessoas. Por isso que você hoje está estudando, por isso que você está numa escola bíblica discipuladora. Mesmo sendo virtual, você está na escola, você está aprendendo para que você se torne um mensageiro, um pregador da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele é conhecido como o pregador da mensagem de Deus aos todos os povos. Paulo, ele começou a percorrer, ele começou a levar, a instruir o evangelho de Cristo Jesus para todas as cidades, inclusive para Éfeso, para a igreja de Éfeso. E eles ali aprenderam com o apóstolo Paulo o amor pela obra missionária. Por isso que o estudo de hoje fala a paixão de um missionário. Paulo era apaixonado. Paulo era um verdadeiro apaixonado pela obra missionária. E essa paixão me contamina até hoje. Hoje eu sou apaixonado pela obra missionária. E vocês também precisam ser apaixonados pela obra missionária. Continuando a nossa entrevista com o apóstolo Paulo, aí nós podemos entender agora o versículo 8 do texto do capítulo 3 de Efésios, que diz assim: a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em Efésios, capítulo 3, versículo 8, na qual nós acabamos de ler, você diz o seguinte: a mim, o menor entre todos os santos. O apóstolo Paulo, ele era o menor de todos, pois
entre os apóstolos, ele não andou com Cristo. Os outros apóstolos andaram pessoalmente com Cristo. O apóstolo Paulo era um perseguidor do cristão, aos cristãos. Mas ele teve uma conversão, ele conheceu o verdadeiro Jesus Cristo, que transformou a vida dele. E aí ele fala, a mim, ao menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios a riqueza insondável de Cristo. Falar sobre a importância desse compromisso com uma mensagem a ser pregada. Ele tinha compromisso. E nós precisamos ter compromisso com Cristo. Nós precisamos viver Cristo na nossa vida. Ter esse compromisso de anunciar a palavra de Deus. A nossa tarefa, minha e sua, é anunciar. É anunciar as riquezas de Deus. Aqueles que estão à margem do evangelho, sendo rico ou pobre, numa vida material, participar com paixão, né? Com paixão em missões e ajudar que as pessoas sejam liberadas e encontrem em Jesus a razão de viver. Eles têm que buscar em Cristo. Eles precisam reconhecer o amor de Cristo e para isso vão usar a tua vida. Vão usar a tua vida. Por isso que nós precisamos colocar nas mãos do Senhor. Depender do Senhor. Assim como Paulo, você também pode dizer a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios a riqueza insondável de Cristo. Sem sombra de dúvida, sabemos que a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso, né, efetivo com a vida de oração. Em Efésios, capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai. O apóstolo Paulo sabia que quem fortalecia ele era somente Deus. Então ele buscava em Deus, ele buscava em oração, ele buscava essa sabedoria, esse conhecimento, né? Por isso que ele buscava, ele orava. Lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez. Por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Uma atitude que merece o nosso aplauso. E por isso que nós precisamos declarar isso, anunciar isso. Por isso que esta tarefa de anunciar o Evangelho é minha e sua. Nós temos esse compromisso com Cristo, compromisso com Deus. O que colocar-me de joelho como um gesto de dependência, humildade, quebrantamento. Foi numa causa. A causa missionária fez que eu tivesse profunda reverência diante do Senhor. A causa da minha oração era a salvação dos pecadores. A oração sacudiu os alicerces da religiosidade, da intolerância com o cristianismo que chegava. Oração é a marca essencial
de missões. Por isso que nós precisamos de pessoas que orem pela obra missionária. Por isso que nós precisamos de pessoas que assim possam contribuir com a obra missionária. Assim como Paulo também pôde dizer a mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Continuando ainda na nossa entrevista com Paulo, o apóstolo Paulo, a paixão do missionário se evidencia em seu compromisso efetivo com uma vida de oração. Foi aquilo que eu estava falando há poucos minutos atrás. Em Efésios, capítulo 3, versículo 14, lemos sobre a maravilhosa declaração que você fez. Por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai. Uma atitude que merece o nosso aplauso. Nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos confiar em Deus. Né? Quem tem paixão missionária são os que têm compromisso com oração? Será que a paixão missionária é só aqueles que têm compromisso com oração? Há 3 formas de fazer missões. A primeira é indo, é estando na linha de frente, anunciando a palavra do Senhor. A outra forma de fazer missões é orando. Então, o missionário ora, o compromisso da paixão missionária é orar. Nós temos esse compromisso, sim, de orar pela obra missionária, para o avanço da obra missionária. Nós também temos um compromisso de contribuir com a obra missionária. Por isso, há algumas causas pela qual você precisa lutar. Não desista. Coloque de joelho diante de Deus. Ore. Clame ao Senhor. Pede para Deus te dar força, para Deus te dar sabedoria, para que você possa anunciar o Evangelho de Cristo Jesus ao seu familiar, ao seu filho, ao seu esposo. Às vezes, não é com palavra, mas com atitudes. Com atitudes. Se precisar usar a palavra, usa a palavra. Mas atitudes fala muito mais que palavra. Por isso que nós precisamos nos colocar de joelho, clamando, intercedendo, buscando a face do Senhor e pedindo para Ele que nos dá sabedoria em tudo, em tudo. Outro assunto que nós podemos fazer como entrevista com o apóstolo Paulo está em Efésios, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: e isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Há também uma importante declaração. Essa declaração deixa clara que a paixão de um missionário se evidencia no compromisso e no entendimento da presença e da importância da igreja no processo da evangelização. Esse é o compromisso que nós temos. Por isso que nós estamos estudando essa
importância, o papel relevante que Jesus deu à igreja. A igreja, nós estamos vivendo, sim, um momento crítico que é o templo, né? Vamos falar assim, as portas das igrejas hoje estão fechadas. Nós não podemos por enquanto, nos reunir em comunidade, né? Uma comunidade reunida. Mas nós podemos, sim, aprender e ter no coração que o Evangelho de Cristo Jesus precisa avançar. E essa é importante nós sabermos, eu e você sabermos, qual é o compromisso, qual é o papel da igreja. A igreja precisa anunciar, a igreja precisa ter esse momento, sim, da obra missionária. A obra de missões faz parte da missão da igreja. A promessa de lutar, vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja por Jesus. Por isso que cada dia mais urge que a igreja, no papel de firmar e sustentar a verdade do Senhor, o desempenho com a sua missão de proclamar. Nós precisamos avançar. E o papel da igreja é, sim, interceder. O papel da igreja, sim, é contribuir. O papel da igreja, sim, é avançar, levar o evangelho, enviar missionários. Olha que prazer que nós temos hoje de aprender sobre a paixão na obra missionária, né, de um missionário. Paulo tinha essa paixão. Paulo não se importava se ia sofrer, se ia morrer. Ele não se importava se ele estava comendo bem, se tinha comida ou não, se tinha bebida ou não, se tinha roupa para se vestir ou não, se tinha ar-condicionado nas igrejas que ele ia ou não. Ele se importava, sim, de anunciar o evangelho. Não se importava de ser preso. Porque o amor da obra missionária, a paixão da obra missionária estava no coração de Paulo. Por isso que ele levava o evangelho de Cristo Jesus. Mas ele deixa um alerta para nós, né? Deixar a igreja ser transformada em clube social, reuniões de entendimento, sem que essas coisas sejam meios do cumprimento da missão, é tremendo engodo e areia malvediça. Paulo está falando assim, deixando para nós assim, olha, é legal ter um momento de diversão, de fazer um momento social na igreja, sim. Mas o importante é levar a palavra de Deus. O foco, nós não podemos sair do foco. Paulo deixou esse alerta assim, olha, igreja, fica atenta. A minha palavra, o evangelho de Cristo Jesus não pode parar. Não deixe as outras coisas substituir o papel principal, que é a obra missionária. Então é isso que nós precisamos entender e compreender, né? Existem muitas instituições relevantes, importantes e ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a igreja de Jesus neste mundo. Nós sabemos que tem tantas coisas importantes e até ajudadoras, mas nada e ninguém pode substituir a igreja de Jesus nesse mundo. Por isso que nós precisamos entender isso, compreender isso.
Continuando a nossa entrevista com o apóstolo Paulo, agora o versículo 13, né, que diz assim: portanto, eu peço que não desanime por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Você faz um pedido, e essa declaração por meio de Cristo Jesus. Essa declaração é o amor, é um pedido. É um pedido, deixa claro que a paixão, né, a paixão do missionário se evidencia com objetos, com o objetivo de despertar ânimo e vigor. Houve algum motivo para que você fizesse esse pedido? Sim, houve. Imagina os cristãos da época que, sabendo que o líder missionário vivia tempos de pressão física, mental, grandiosa. Imagine a influência psicológica, espiritual, que essas dores podiam resultar na vida dos primeiros cristãos. Um possível esfriamento poderia ocorrer. Por isso, fiz esse pedido, um apelo. Eu não poderia deixar de cumprir a minha missão por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, poderia levar Jesus aos gentios, e isso deveria ser motivo de alegria e força para que ele nunca se desanimasse, para que nunca tivesse desânimo. É interessante isso, que a perseguição ajudou a expandir o evangelho. E Paulo continuou caminhando, ele continuou levando, ele não deixou, ele não poderia deixar de cumprir a missão dele. Por isso que ele faz esse apelo, né? Por isso que ele deixa esse apelo para que eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês. Nós vamos ter tribulações. Nós estamos tendo tribulações nos dias atuais, hoje. Mas isso não pode nos desanimar. Isso não pode nos parar. Nós precisamos avançar. Por isso que o estudo de hoje, ele fala sobre a paixão de um missionário. E o assunto fala com o compromisso com a mensagem a ser pregada. E o desafio é escrever um texto com o seguinte tema: meu compromisso com a obra missionária. Você poderá escrever, pegar uma folha e colocar aí qual é o meu compromisso com a obra missionária. O que eu preciso fazer com a obra missionária? Talvez o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração que você precisa orar pelos missionários. Talvez você não conhece nenhum missionário e nós podemos dar as referências dos nossos missionários que as nossas igrejas batistas sustentam, que estão no campo. Talvez você possa ir, não sei se você fez alguma vez uma viagem missionária de curto prazo, de conhecer um campo. Como é gostoso, querido.
Como é maravilhoso você ir numa viagem missionária de curto prazo e ali você conversar com o missionário e ver aquilo que Deus está fazendo. Ver aquilo que as suas orações está sustentando, deixando em pé lá os nossos missionários, fortalecendo nossos missionários, ou até mesmo contribuindo com a obra missionária. Como é gostoso fazer isso, querido. Como é bênção de Deus. Como ser um missionário com paixão. Primeiro, nunca esqueça e abandone o seu chamado. Nunca abandone o seu chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado, todos nós temos um chamado. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu e você, nós fomos separados para o evangelho de Deus. 2, lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando a estar com o Senhor e fazendo a sua vontade. 3, ame a igreja e demonstre com palavras e atitude este amor. 4 e último, faça parte do corpo de Cristo, mas com disponibilidade e entendimento que precisa crescer e estar bem ajustando a sua igreja. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu dia a dia, que você possa ter entendido, compreendido que eu e você, nós fomos separados para levar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós somos missionários de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo bíblico. Fica na paz. Amém, queridos.